Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Rebeca pergunta a Matias sobre seu envolvimento com Gadize, comentando que ela parece gostar dele. Matias admite que acha que sim, mas não tem certeza sobre seus sentimentos. Ele confessa que fica mexido perto dela, mas não sabe se quer casar. Ao perguntar sobre Rebeca e o flautista, ela responde que são apenas amigos. Rebeca o aconselha a refletir e, em silêncio, pensa em Urzabum. A rainha apresenta concubinas ao rei, que elogia o cuidado delas e pede que ela escolha uma. Irritada, a rainha diz que todas parecem iguais, e o rei escolhe duas para passar a noite. Enfurecida, ela se retira. A rainha procura Sammu-rammat, furiosa com o rei e Daniel. Ela reclama que o rei ignorou seu pedido para castigar os hebreus por invadirem o harém, e ainda desdenhou dela e ainda escolheu duas concubinas para pernoitar. Sammu alimenta sua revolta, afirmando que Daniel se sente seguro por ter a simpatia do rei. A rainha diz que Daniel manipula Nabucodonosor com humildade falsa e avisa que ele não sairá impune. Sammu insinua que Daniel tem interesse por uma escrava, o que deixa a rainha ainda mais irritada. Larsa comenta que os escravos de Jerusalém são peculiares e sugere que são enviados de Marduk. Zabai acrescenta que se o grande guerreiro não se recusasse a matar, poderia se tornar uma lenda. Shag questiona Asher sobre o filho de Shain, que matou um homem para salvá-lo. Asher admite não entender. Urzabum informa que o corpo de Shain foi encontrado na rua. Asher, surpreso, fala morto, comenta que isso parece algo distante. Shag se mostra interessada em revelar o futuro de Asher, que por sua vez, afirma que escravos não têm futuro. Antes de partir, ele agradece, enquanto Shag reflete sobre o risco que Zack correu para salvar um escravo. Urzabum alerta sobre a curiosidade dela. Arioque menciona que deve investigar a morte de Shain no dia seguinte. Zack chega perturbado e encontra Helga, que confessa sua culpa por ser omissa em relação aos erros do pai dele. Zack a absolve, afirmando que o único culpado é seu pai, que agora paga pelo que fez. Sadraque lamenta que Lia e Naomi sejam enviadas de volta. Daniel diz que não podem desafiar o rei, mas promete buscar uma solução após orar. Mesaque comenta uma conversa difícil com Raquel. Sadraque brinca que todos têm problemas amorosos, mas as complicações de Lia e Naomi vêm de fora, enquanto as de Raquel e Dalila vêm de dentro. Ele pergunta a Mesaque sobre distúrbios do sono, pois planeja vigiar naquela noite, torcendo para não cruzar com a sacerdotisa. Cassaia pergunta como Nebuzaradã está. Ele responde, cansado, lembrando que o rei o desmereceu por não ter sangue real. Cassaia o consola, dizendo que ele é como um filho para o rei. Mas Nebuzaradã reforça que só seria parte da linhagem real se tivessem um herdeiro com sangue de Nabucodonosor. Cassaia fica triste. Talita e Samira estão apavoradas, temendo que o falecido Shain volte. Decidem dormir na cozinha, mas ficam mais assustadas ao imaginar que ele poderia sentir sede. Nicolau, dormindo, tem um pesadelo com Shain acusando-o e seus irmãos. Ele grita, despertando a todos. Zack e Helga o acalmam, dizendo que foi só um sonho. Nicolau insiste que Shain quer vingança, mas Zack garante que não há motivo para isso. Sammu sugere à rainha usar o interesse do governador pela escrava e sua lealdade aos hebreus contra ele. A rainha concorda e decide aliar-se a Beroso para expulsar Daniel e seus amigos do palácio, enfurecida com a influência do hebreu sobre o rei. Daniel observa o vestido de Lia, refletindo sobre ela e o milagre de Deus. Absalom pergunta por Zack, e Zelfa diz que ele saiu cedo. Samira comenta sobre mortos voltarem, mas Zelfa pede que pare com essas tolices, gerando uma discussão. Helga pede silêncio. Arioque chega para investigar a morte de Shain e pede permissão para entrar, deixando Zelfa intrigada. Dana estranha que um hebreu como Shain tenha optado por um ritual de enterro babilônico. Ravina explica que ele não seguia as leis do Senhor. Matias menciona que o caso está sendo investigado. Ravina sugere que após o luto, Joana e Zack marquem o casamento para trazer alegria. Ilana planeja visitar Helga, enquanto Rebeca vai atrás de Urzabum. Joana sugere que se mantenham ocupadas para evitar pensamentos negativos. Helga pergunta a Arioque sobre a morte de seu marido. Ele diz que havia marcas no corpo, mas nada conclusivo. Samira suspeita de assassinato, mas Helga pede silêncio. Arioque afirma que nada foi roubado e considera vingança como motivação. Ele investiga se Shain tinha inimigos. Absalom revela que Shag devia dinheiro a seu pai, o que chama a atenção de Arioque. A rainha comenta sobre Nabucodonosor dormir até tarde, sugerindo que teve uma noite exaustiva.
Samu diz que homens são como meninos com brinquedos novos, mas o importante é que o rei a ama. A rainha desdenha do harém e culpa o governador e as escravas por seu sofrimento. Ao saber que elas ainda estão no palácio, ordena que sejam expulsas imediatamente, instruindo Samu a mandá-las de volta de onde vieram. Arioque investiga a morte de Shine e pergunta sobre os 5 filhos que saíram à sua procura. Tamir explica que ninguém o encontrou, e Helga diz que pediu aos filhos para buscá-lo devido à demora. Arioque percebe a ausência de Zack, e Zelfa diz que ele tinha outros assuntos. Ao questionar sobre a adivinha, Absalom confirma que ela devia dinheiro a Shine, mas Helga ignora, declarando-se a nova chefe da família. Samu comemora que as escravas foram expulsas por ordem da rainha, antecipando a fúria do governador. Beroso vê nisso uma chance de criar conflito entre o governador e a soberana, fortalecendo sua posição. Samu insiste em manter a rainha manipulada para se livrarem do governador, que Beroso considera um grande obstáculo. Abednego pensa em pedir Naomi em casamento, mas hesita. Daniel aconselha calma e menciona que as escravas deveriam permanecer até se recuperarem. Mesaque informa que foram levadas de volta às obras por ordem da rainha. Daniel decide falar com o rei. Daniel explica ao rei que as escravas foram removidas antes de se recuperarem, contrariando sua autorização. O rei, surpreso, descobre que Amitis deu a ordem sem consultá-lo. Furioso, ele pede para ficar sozinho, ignorando os apelos de Daniel, e começa a quebrar objetos em sua raiva. Zack vai ao calabouço para falar com Asher, que se surpreende ao vê-lo. Os dois se encaram em silêncio até Asher perguntar o motivo da visita. Zack diz que salvou sua vida e espera um agradecimento, mas Asher, irônico, pergunta de qual vida ele está falando, afirmando que preferia estar morto. Zack tenta se justificar, mas Asher o interrompe, acusando-o de saber onde ele estava esse tempo todo e nunca procurá-lo. Ele questiona se Zack tem ideia do que aconteceu com sua família. Um babilônico matou seu pai e incendiou sua casa com sua mãe e Benjamim dentro. Zack, abalado, diz que sente muito, mas Asher explode, dizendo que sinto muito não é suficiente, especialmente depois de saber que Zack ficou noivo de Joana. Zack tenta se explicar, mas Asher corta novamente, dizendo que Rabissares já lhe contou tudo. Quando Zack pergunta sobre Rabissares, Asher explica que o encontrou durante uma caçada. Ele revelou o noivado de Zack com Joana e disse que ela não queria mais saber dele porque ele era um escravo. Asher encara Zack e pergunta se isso é verdade. Zack permanece em silêncio. Asher ironiza, dizendo que chegou a acreditar nisso, mas sabe que Joana é muito mais leal do que eles dois. Ela já teve motivos para desistir no passado e nunca o fez. Ele desafia Zack a encontrar uma resposta e depois voltar para falar com ele. Por fim, Asher pergunta se Joana sabe que Zack está ali e se ela realmente quer se casar com ele. Zack continua sem palavras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!